Você já teve bloqueio criativo de melodias? Aquela sensação de desânimo com toda ideia que você faz, que por mais que você se esforce, suas progressões e melodias soam muito amadoras. Eu já passei por isso inúmeras vezes nesses meus 7 anos de produção, e isso só parou quando eu descobri duas coisas. A primeira é que originalidade é um mito, e o antídoto para o bloqueio criativo é copiar músicas que me inspiram. É como Rick Rubin, um dos maiores gênios da produção musical, dizia: a originalidade não existe, não é algo real. A criatividade é baseada na imitação. A segunda coisa é uma técnica musical bem desconhecida, utilizada por compositores alemães do movimento chamado espectralismo. Técnica essa que permite, hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo sem ter o ouvido bom, a roubar progressões e melodias de qualquer música. E o melhor de tudo é que essa técnica vai ser utilizada como uma ferramenta totalmente gratuita dentro do FL Studio e que é de bastante fácil acesso para quem também não está utilizando o FL. Mas antes de eu te falar qual é essa ferramenta, que técnica é essa, Sam, o que é espectralismo e por que isso é importante para essa técnica? De uma forma muito resumida, entre os anos de 1975 e 1980, pesquisadores descobriram que você podia representar qualquer som existente através de pequenas ondas sonoras chamadas sine waves, ou ondas senoidais. E quando eles começaram a fazer essas representações com essas ondas sonoras num gráfico, a gente teve o primeiro nascimento do que a gente chamaria de espectro de frequências. Com o avanço dos computadores, a gente foi desenvolvendo algoritmos que faziam a representação sonora em tempo real. Ou seja, você podia gravar um som qualquer e ter no seu computador a representação sonora instantânea. E quando o computador foi ficando popular, milhares de compositores agora tinham acesso a essa tecnologia também. E aí que entra a arte, porque eles começaram a usar isso de forma criativa em suas composições. Caras como Gerard Grinstein, que em sua música Partials partiu de uma análise espectral de um trombone e utilizou os harmônicos que apareceram naquele timbre como base para sua composição. Hugues Delfort, por exemplo, usou modelos espectrais para criar transições contínuas entre acordes e melodias. É como se fosse uma espécie de pitch bend, ou então slide, como a gente chamaria em termos modernos. E isso durante a composição inteira, criando transições suaves durante toda a harmonia e melodia. Kaia Sarino, por sua vez, combinou análise espectral para criar uma espécie de fusão entre sintetizadores e instrumentos reais que criam umas atmosferas meio etéreas que viram a ser muito utilizadas em composições de videogames e filmes. Ou seja, na prática, o espectralismo é você analisar algum som, seja uma música, seja um timbre qualquer de alguma coisa, e você extrair ideias que você possa utilizar em uma nova composição. A essa altura do vídeo, você já deve ter até adivinhado o que a gente vai fazer hoje. Análise espectral. Se você ouviu tudo isso que eu te falei e deve estar achando que a análise espectral é um monstro de 7 cabeças, que é muito difícil de você utilizar e precisa de conhecimento técnico, pode ficar tranquilo que essa técnica é bem fácil. Até uma criança de 5 anos consegue fazer isso tranquilamente. Então agora a gente tá no FL, a primeira coisa que eu quero que você faça é isso daqui. Eu quero que você vá na sua master e o plugin que você vai colocar dentro do FL Studio é um plugin chamado Wave Candy. Esse daqui que está aparecendo. Você vai abri-lo e primeiro você vai ter esse espectro aqui. Ainda não é um espectro de frequências, um espectrograma tradicional como a gente está acostumado, mas para a gente deixar com o aspecto de espectrograma, a gente só vai clicar aqui em Spectral e pronto. A gente tem meio que essa análise das frequências de forma horizontal. Se eu colocar uma nota aqui no meu piano roll, você já vai conseguir perceber o que isso daqui está fazendo. Eu vou vir aqui e congelar. Então vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo nessa tela aqui e como a gente pode interpretar esse gráfico. A primeira coisa que eu quero que você repare é que a gente tem uma barra horizontal que está com as informações de C1, C6, C7, C8 e tá em Hertz também, tá? Essa barra horizontal é onde a gente vai ter as nossas frequências. Então, toda vez que aparece uma frequência, a gente consegue posicionar nosso mouse e, através disso, identificar qual frequência é aquela, ou talvez qual nota é aquela. A gente já vai entrar em como você pode interpretar o lado da frequência. E aqui, quando a gente olha para baixo, a gente tem a parte horizontal, tudo bem, rapaziada? Ou seja, essa parte aqui. Essa daqui é vertical e essa daqui é horizontal. Na parte horizontal, você vai ter o tempo de duração daquele som e a alteração dele ao longo do tempo. Então perceba que a gente começa com o nosso som aqui e depois ele vai, ó,
tendo um fadezinho, como se fosse uma montanha. O que isso daqui tá mostrando pra gente, basicamente, é a duração do meu som, a duração dessas frequências de notas. O jeito que você interpreta isso da melhor maneira é basicamente um piano roll. O piano roll, na realidade, foi criado pensando num espectrograma. Agora, o que eu quero que você entenda é como você pode manipular o espectrograma para deixar ele um pouquinho melhor pro nosso propósito, que é analisar músicas, tá? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é a escala. Então, esse botão de escala aqui. O que você vai fazer com esse botão agora é subir ele ao máximo. E nota o nosso Wave Candy, vê o que vai acontecer quando a gente subir ele ao máximo. Parece que a gente abriu o piano roll de verdade. A gente basicamente só deu um zoom. E o que aconteceu é que a gente agora consegue visualizar as notas de forma individual mais fácil. Então a gente tem a C1, C3, C4, C5, Dó central no caso. E vocês vão perceber que fica mais fácil a gente analisar as notas individualmente. Então eu vou tocar o timbre novamente. E com isso fica muito mais fácil de ver, de decompor individualmente o que está acontecendo nesse meu timbre, portanto na harmonia. Agora tá bem parecido com o piano roll até. Outra coisa que eu vou querer que vocês prestem atenção é nesse knob de update. Isso daqui é o quão rápido ele vai registrar esse seu espectrograma. Vocês vão perceber que quanto mais lento, menor vai ficar a informação registrada. Então vamos tocar? E quanto mais rápido, ele vai atualizar de forma mais rápida também. Ou seja, basicamente um fica mais curto e o outro fica mais longo. Cara, pro propósito de análise, a gente vai querer ele bem curtinho, tá bom? Ou seja, você pode deixar entre 10 aqui e até 5 segundos em certos trechos. Eu vou deixar aqui em 12 e isso já vai dar pra gente uma imagem legal. Agora, pessoal, outro parâmetro super importante, resolução. Você sempre quer ter uma resolução acima de 1000, tudo bem? Sam, eu posso colocar na máxima sempre? Nem sempre é bom colocar na máxima. A máxima às vezes dá muito detalhe que a gente não quer. Então vamos colocar na máxima. Ficou com uma resolução muito melhor as frequências do jeito que ele mostrou as frequências. Porém, às vezes fica mais fácil de discernir o pitch quando a gente coloca numa resolução menor. Então vamos ver isso na prática. Por mais que esse daqui esteja mais cheio, esse daqui parece que ele é mais exato no pitch. Então isso vai fazer uma diferença muito grande também. E a última coisa que eu quero comentar sobre vocês é esse dB Range. Esse knob também é muito importante. Para você entender o que dB Range faz, eu quero que você pense que basicamente ele tá trabalhando com o volume desse meu som. Ele tá colocando uma barra de volume. Tudo que passar do volume dessa barra, ele não vai mostrar nesse gráfico. Vocês podem perceber que eu coloquei esse knob a 92 dB. Tudo que está abaixo de 92 não vai mostrar no gráfico. Quanto mais eu aumento, menos informação ele registra. Então vamos lá. Vocês podem ver que agora só apareceu um knobzinho, tudo bem? E quanto mais eu aumento, mais coisa aparece. Agora que você entendeu mais ou menos quais são todos esses parâmetros, o que eu vou falar para você é que você precisa, de acordo com a situação específica, você vai mexer para ficar melhor a visualização. Cada timbre é um timbre, cada som é um som e nem sempre as melhores configurações são exatas para cada som. Isso vai depender muito do som que você está escolhendo, mas a gente vai com calma, na hora vai explicar o que você tem que fazer em cada situação. Agora vamos falar sobre um ponto muito importante, a diferença de fundamentais e parciais harmônicas. Quando você analisa um espectro de frequência e você está querendo extrair informação harmônica ou melódica, você tem que tomar muito cuidado. Percebam que quando eu toquei apenas uma nota aqui no meu piano roll, parece que saiu múltiplas frequências desse meu timbre, apesar de eu ter tocado um dó. Então se você perceber aqui, eu toquei um dó. Então essa primeira frequência está em dó, mas parece que tem várias outras frequenciazinhas que estão se adicionando. Sam, como que eu vou conseguir discernir qual a nota correta que essa melodia está tocando? Isso fica pior ainda quando você está utilizando acordes. Então vamos tocar um acorde. Vê como fica muito confuso de você analisar um espectro quando a gente tem essas muitas frequências. Aí que entra algumas técnicas que a gente utiliza para a gente conseguir identificar as notas reais. Então vamos para o primeiro ponto, a diferença de fundamentais e harmônicos parciais. Qualquer timbre existente na face da Terra pode ser caracterizado por duas partes. A primeira é a nota fundamental. A segunda são os harmônicos parciais. Se a gente tocar uma nota nesse meu sintetizador e a gente colocar um equalizador por cima para a gente visualizar as frequências, vocês vão perceber que ele segue um padrão muito preciso. A gente tem
a primeira onda mais grave como sendo essa mais encorpada. Parece que ela tá sozinha, não tem muita coisa ao redor dela. E quanto mais pra direita eu vou, mais agudo eu fico, parece que mais pequenas ondinhas vão se acumulando. A gente dá um nome pra esse fenômeno. Essa primeira onda aqui a gente pode chamar de fundamental. A fundamental é geralmente a nota mais grave e ela também é característica da nota que você utilizou. Então se eu toquei um dó, essa frequência aqui também é um dó. E se eu olhar aqui no meu espectrograma, também é um dó. Ou seja, a fundamental é que dá a característica de nota. E a fundamental é sempre a mais grave. Os harmônicos parciais, por outro lado, é o que dá aquele timbre, a característica dele. Você já parou para pensar por que um timbre de violão é diferente de um timbre de violino? Por que o sintetizador soa diferente, por exemplo, de um piano? A resposta tá porque, apesar de ambos poderem tocar a nota dó simultaneamente, eles têm harmônicos parciais diferentes, o que faz o nosso cérebro interpretar eles como sons distintos. Tá, mas olha só, por que você tá me falando isso? O que acontece, rapaziada, quando você quer desconstruir melodias e harmonias através do espectrograma, você tem que tomar muito cuidado para não confundir os harmônicos parciais com as notas fundamentais. Ou seja, você não quer confundir a informação de timbre com a informação de nota. E eu vou te mostrar o quão fácil é isso acontecer. Vamos criar um acorde aqui. Eu quero que você olhe para isso daqui e eu quero que você tente realmente me dizer qual é o acorde que tá tocando. Por mais que você venha aqui com o mouse e você olhe certinho, nessa parte aqui tá sempre mostrando a informação da nota. Então olha para cá que você vai conseguir se guiar melhor. Mesmo que eu coloque o mouse certinho e comece a decompor, eu vou ficar muito perdido. Qual que é fundamental, quais são as notas que eu tenho que escolher? E é para isso que a gente utiliza duas ferramentazinhas. A primeira é equalização, tudo bem? Antes de você ir no espectrograma, você quer buscar onde está essa sua nota fundamental. Então, se eu tocar esse timbre aqui, eu vou perceber que aqui na minha informação grave eu tenho 3 fundamentais, notas bem fortes sendo tocadas, enquanto eu tenho as parciais que vão se multiplicando depois. Se eu colocar em 40 Hz e eu equalizar, vocês vão perceber que agora eu tenho uma informação muito mais clean aqui dentro para eu trabalhar, porque eu tirei todos aqueles harmônicos que estavam só lá para sujar essa análise do gráfico. Não só isso, o que eu posso fazer é também vir no Wave Candy e abaixar o dB Range que a gente falou. E agora a gente foi de um gráfico que não dava para entender nada para um gráfico que a gente já consegue decompor mais ou menos o que está acontecendo. Como eu sei que as partes mais graves são as que têm as notas fundamentais, eu vou olhar por isso. Então eu estou vendo um Dó aqui, eu estou vendo um Ré sustenido aqui e aqui eu estou vendo um Sol. E o resto aqui são harmônicos parciais. Então, pessoal, eu sei que pareceu muita coisa pra gente falar de uma vez, mas para resumir, o que eu quero dizer é o seguinte: você precisa ficar muito bom em identificar o que é nota fundamental e o que é timbre dentro do seu espectro de frequências. O jeito que você faz isso é analisando a nota fundamental no equalizador e depois você vai tentar retirar os harmônicos parciais através de equalização ou utilizando aquela espécie de filtro dentro do plugin Wave Candy. Para melhorar ainda mais a visualização, a gente poderia talvez aumentar a quantidade de bandas. Vocês podem ver que ficou algo bem clean, algo que dá para analisar de forma muito fácil. É isso que eu queria passar nesse primeiro momento. Você precisa ficar bom em identificar onde estão as notas reais e você precisa entender que cada timbre vai exigir que você manipule o Wave Candy de uma forma diferente. Você vai aumentar a resolução em certos casos você vai diminuir o dB Range, depende muito do seu timbre. E agora, pessoal, a gente já passou essa parte teórica, então a gente já pode começar na prática. O que eu quero agora é começar a introduzir alguns casos reais antes da gente ir para a música. Porque músicas são uma coisa mais complexa, então a gente tem que começar do chão baixo. Eu tenho aqui 3 timbres diferentes que vão ter sonoridades diferentes que estão tocando coisas relativamente diferentes. E eu quero que você faça esse mesmo teste aí no seu FL Studio. Eu quero que você puxe pelo menos 3 timbres diferentes e eu quero que você faça coisas bem simples. Copia toca um acorde num, depois você faz um arpejado no outro, depois você pode tocar um acorde de novo. Só pega esses 3 timbres e vamos começar a analisar. Então, espero que você já tenha feito. Vamos tocar esse primeiro aqui e vamos reparar na análise espectral dele. Então, a gente vai clicar no botão de freeze e a gente vai começar a tentar tirar alguma conclusão disso.
Pronto, pausando nesse timbre agora, vamos tentar primeiro identificar o acorde. Eu já tô vendo aqui, sem muito esforço, onde tá as notas fundamentais. Elas são as primeiras mais graves aqui e as mais fortes que estão no timbre. Então, isso já é uma coisa que você tem que reparar. Fundamentais são geralmente as notas mais fortes. Geralmente, tá? Tem exceção. E o acorde que tá tocando é um Dó, Ré sustenido, e um Sol, ou seja, um Dó menor. A gente nem precisou olhar no piano roll para identificar qual acorde é esse. E aqui em cima a gente tem os harmônicos parciais. Nota também que a gente tem poucos harmônicos parciais em relação ao último timbre que a gente utilizou. E isso é a natureza de como a música funciona, tá? O interessante de usar o Wave Candy é que quando você desconstrói a música que você quiser, você agora também tem informação sobre o timbre. A gente sabe agora que o timbre que esse cara utilizou dentro da música dele é um timbre que tem poucos harmônicos, tem pouca coisa cheia no agudo. Ele é um timbre que tem fundamentais muito bem definidas. Mas o que acontece quando a gente troca? Se a gente for para um som mais lead, vamos tocar? Analisando uma lead dentro do espectrograma, a gente também conseguiu perceber outra coisa. Ele tá me dando muito mais informação do que quando a gente tinha visto aquele acorde específico. Coisa que a gente pode reparar é que existe um slide entre as notas. Então o Wave Candy também tá mostrando pra gente que esse timbre ele é contínuo e ele tá tendo um pitch shift entre as notas. A gente pode reparar novamente que a fundamental ela tá fortíssima, como de costume, enquanto as harmônicos parciais estão só meio que seguindo a fundamental oitavas acima. Por último, vamos ver esse outro acorde aqui. O que eu quero que você perceba agora é que esse timbre aqui foi o mais cheio possível e possivelmente o mais difícil de interpretar. A gente tem muita coisa acontecendo, tá? E isso daqui é um caso interessante porque mostra como na prática a gente vai lidar com timbres. Quando a gente tem timbres muito complexos, a gente geralmente tem timbres com muitas layers. Então provavelmente nesse patch que eu peguei, tem 2 timbres sendo tocados simultaneamente. E você consegue perceber isso aqui. Parece que esse pad, eu toquei um acorde, mas ele repetiu o acorde 2 oitavas. Isso acontece porque provavelmente deve ter 2 timbres sendo tocados ao mesmo tempo e uma oitava acima. O que é super comum, rapaziada. Quando a gente fala de sound design, as pessoas podem ir de forma maluca, podem fazer o que quiser. Então, esses 3 exemplos aqui foi para mostrar para você que você não só consegue extrair informação melódica e harmônica, como você também consegue extrair informação de qual timbre foi utilizado, como esse timbre foi construído e o que esse timbre está fazendo. Então essa é uma ferramenta muito poderosa. Só que olha só, a gente fez esses exemplos, a gente não mostrou na prática como você vai fazer isso. É exatamente o que a gente vai fazer agora. Então você quer pegar a música que for aí, quando você estiver fazendo, eu vou utilizar uma sample minha para eu poder evitar copyright. Eu até pegaria uma música pública, mas a gente tem que evitar copyright. Você, quando tiver pegado a sua música, você vai fazer exatamente o que eu tô fazendo. Você primeiro vai clicar com o botão direito aqui e você vai clicar em Extract Stems from Sample. E o que você quer é clicar em Instruments. Você só quer os instrumentos. Então vamos lá. Importante, rapaziada, eu tô utilizando várias ferramentas nativas do FL para fazer esse vídeo. Se você é alguém que usa o Ableton ou o Pro Tools, você consegue encontrar substituições gratuitas aí pela internet, com certeza. Espectrograma você consegue encontrar e de extração facilmente pela internet. Então a gente acabou extraindo basicamente o instrumento dessa sample. Se você acompanha meu canal, você sabe que essa sample a gente já desconstruiu aqui dentro. Ela é uma sample bem simples pra gente começar a mostrar o básico de como desconstruir uma melodia. Então, o primeiro passo agora é a gente começar a analisar através de um equalizador essa sample pra gente encontrar as fundamentais. Então, se a gente pegar o nosso equalizador e a gente parar e ouvir, vamos tentar isolar ele. Esse é um dos raros casos onde a fundamental aqui não é a nossa maior nota, a nossa nota de maior volume. Isso acontece porque esse timbre aqui foi feito um sound design muito bizarro nele. E aí o que acontece é que você ganha esse tipo de instrumento que não é meio natural, não é comum de você ouvir, o que não tem problema, tá? Contanto que você consiga identificar mais ou menos de onde está vindo o timbre. E eu tô identificando que as fundamentais estão mais ou menos daqui do baixo para o mid, que a gente tá falando de 180 Hz até mais ou menos 600, 500 Hz, beleza?
Então, agora que a gente já identificou mais ou menos onde estão nossas fundamentais, a gente vai pegar o Wave Candy e o que a gente quer fazer agora é mexer nas configurações até ficar mais claro pra gente o que a gente tá vendo no espectro. Você vai perceber que muitas vezes quando você equalizar, você vai ter essas frequências bem gravezinhas aqui, bem apagadas, tá? Isso acontece por dois motivos. Às vezes a inteligência artificial acaba tirando muito do grave que continha as fundamentais desse seu acorde, ou então porque a gente tá tendo harmônicos parciais do grave da música, ou seja, esse grave vai ter harmônicos que podem confundir a gente na melodia principal. No caso, quando a gente está desconstruindo uma música dessa forma, é muito algo de acerto e erro. Então você vai utilizar seu ouvido, ao mesmo tempo que você utiliza o espectrograma. O negócio é fazer o seguinte, a gente já tem a desconstrução, a gente vai agora entrar no piano roll, pegar um timbre parecido, é claro, e a gente vai começar a colocar as notas que a gente encontrar. Então vamos pegar essa primeira nota aqui, a gente tá vendo que é um sol, e vamos testar, ver se ela combina com essa nossa harmonia. Parece estar dentro, então foi um acerto, pronto. Depois a gente vai para a próxima nota desse acorde. Então vamos pegar e tá dando Si aqui. Então vamos colocar Si também. Funcionou também. E daí você já consegue entender onde que a gente tem que ir. A gente vai pegar do mais grave sempre e a gente vai começando a fazer o stack de notas baseado no que a gente olhar no espectrograma. Lembrando, como eu disse, o método nem sempre é perfeito, você vai ter que ouvir e ajustar conforme o seu ouvido disser. Fá sustenido, o Fá. Aqui a gente tem Ré também. E pronto, pra mim já está soando perfeito esse acorde. Provavelmente isso daqui são os harmônicos aqui em cima. E o acorde real a gente já montou. Próximo, a gente tem um Fá sustenido acontecendo. E aqui tá difícil de ver se é um Fá sustenido ou um Fá, porque cortou bastante. Mas eu acredito que seja um Fá sustenido. Então vamos colocar. Combinou. E agora, daí vocês já entenderam a proposta. Eu vou começar a acelerar. Então a gente tem aqui um Lá. Temos aqui um Lá sustenido também. É um Dó. Um Fá. Um Mi também. E nesse último acorde a gente tem um, parece começar com um Lá. E para um Si, a gente tem Ré. E a gente tem aqui Fá sustenido. E agora vamos comparar um com o outro, já que a gente já finalizou de montar essa harmonia básica. Basicamente idêntico à progressão original. E veja que tudo isso foi com análise espectral. Agora, pessoal, vamos para o nosso segundo exemplo. Eu espero que você já tenha tentado fazer como no exemplo passado e tenha conseguido pelo menos tirar alguma melodia ou alguma harmonia. Lembrando que, rapaziada, você tem que sempre mirar na seção mais simples, tá? Numa seção que tem muitos elementos, fica muito difícil de discernir o que está acontecendo. Mesmo com o isolamento da IA, pode ficar difícil de você conseguir tirar a harmonia desejada ou a melodia, quem sabe. Então tenha isso em mente também. A segunda sample que a gente vai utilizar é essa daqui. Também que eu fiz. Então vamos começar com o básico. Primeira coisa que a gente vai fazer é extrair as stems da sample e o instrumento, porque a gente quer isolar o baixo dessa sample inteira. Então, pessoal, a gente já extraiu a melodia dessa sample, vamos começar a analisar ela também. Essa é uma sample bem mais simples do que a outra, mas ainda assim tem muita coisa que a gente pode tirar. Desse daqui eu não vou só querer tirar a harmonia, eu também quero tirar a melodia. Então vamos lá. E com esse daqui eu vou utilizar o Key Escape, tá bom? Então vamos vir aqui para Turn 9 e vamos fazer a nossa análise espectral.
E a primeira coisa que eu posso perceber é que isso daqui tem muito conteúdo harmônico, tá bom? O que a gente vai precisar fazer? A gente, obviamente, vai ter que tirar ou equalizar, ou a gente vai ter que mexer nas configurações. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser identificar as fundamentais desse timbre aqui. Vamos lá. Então as fundamentais estão todas nessa parte que a gente isolou. E a gente consegue perceber porque a gente ainda consegue ouvir tudo igual, porém sem o brilho da melodia. Notem que aqui a gente só adicionou o brilho, não adicionou nenhum elemento novo em si. Ainda eu consigo ouvir cada nota com clareza, apesar de estar abafado, é claro. Então vamos vir no Wavecam e agora vamos mexer nas configurações. A primeira coisa que eu acho que está atrapalhando a gente é a banda, então vou diminuir para 4000 e ver se ajuda. Ele deixou algumas notas mais claras e outras não. Então vamos tentar mexer agora no dB Range. Eu vou abaixar ele o máximo que eu conseguir. Agora a gente perdeu a fundamental, então eu vou tentar levantar um pouco ele. E assim, eu acho que já tá bom, porque já dá pra gente desconstruir. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que lembra, fundamental é sempre a nota mais grave. Então vamos se basear pela nota mais grave que a gente tem aqui. Se a gente olhar pra esse nosso gráfico, a gente tem um Si. Então vamos de Si. Depois a gente tem um Mi. Depois a gente tem um Fá sustenido seguido por um Sol. E por último a gente tem um Si. Como vocês podem ver, funcionou perfeitamente essa técnica. O acorde está literalmente o mesmo. Agora vamos tentar desconstruir essa melodia. Ou melhor, vamos puxar uma lead do Omnisphere. E vamos tentar pegar essa melodia. Pelo que eu tô vendo, a melodia tá saindo de Si, então vamos. Tá indo para Fá sustenido, depois tá indo para Si. E só fica repetindo isso, basicamente. Claro que o tempo tá um pouquinho esquisito, mas eu lembro que quando eu fiz essa sample em específico, isso foi meio que um accent que era pra ficar fora do tempo. Vamos olhar primeiro a nossa sample que a gente criou e depois a gente olha o resultado que ficou com a nossa análise. Ou seja, apesar dos timbres estarem diferentes, harmonicamente e melodicamente falando, tá um resultado muito parecido. Então, rapaziada, o vídeo foi basicamente esse. Só pra gente recapitular, a gente aprendeu hoje o que é espectralismo, porque esse movimento é muito importante. Te mostrei as melhores técnicas para você conseguir tirar da análise espectral algo bom. Te ensinei o que são fundamentais harmônicos e como não confundir eles na hora da análise espectral. Te mostrei que você pode analisar mais do que só harmonia e melodia, como também o timbre que está sendo utilizado. E tudo isso são ferramentas muito importantes para você aprender da música que você está ouvindo. Porque esse é o mais importante, rapaziada. Você precisa aprender a ouvir músicas de forma ativa e extrair padrões musicais para implementar dentro do seu próprio estilo de composição. E é por isso que, na minha opinião, a análise espectral é uma técnica muito importante que você precisa dominar. O vídeo foi esse basicamente, link do Discord vai estar na descrição, também link da minha mentoria. Se inscreve, dê like e tamo junto.